Assisti John Wick 4 Baba Yaga e é impressionante como é uma franquia que não decai de qualidade nunca. É incrível. Falando nisso, já vou entrar em detalhes em relação ao filme, mas eu tenho que deixar avisado que aqui no canal já tem a crítica dos 3 filmes anteriores. Então, caso você queira ver, vai estar na descrição e nos cards. Falando nisso, que filme gostosinho de ver. São 2 horas e 50 de filme. Pô, mas precisa de 2 horas e 50 de filme para um filme do John Wick? Sim, precisava. Talvez não necessariamente 2 horas e 50, talvez umas 2 horas e meia ali. Eu poderia pensar em tirar alguma coisinha se eu fosse o editor do filme. Sim, com certeza. Mas nesse tipo de filme, às vezes é necessário. Porque no primeiro é aquele filme que tem uma historinha ali, mas é uma mais porradaria, mais luta e tal. Esse aqui tem muito, tem umas cenas enormes de luta. Só que o interessante é o seguinte: o mais importante, às vezes, e na maioria das vezes, é você desenvolver os personagens, e isso que precisa. Nesse caso, acontece nesse filme porque ele é um grande fechamento de várias coisas. Claro que eu não vou entrar em detalhes, isso aqui é um vídeo sem spoilers, mas ele consegue, ao mesmo tempo que ele fecha algumas coisas, ele abre caminho para outras. É muito interessante isso. Ele consegue finalizar algumas histórias que precisavam ser finalizadas e ele consegue abrir ganchinhos para novas histórias. Lembrando que vai ter um filme sobre a bailarina, que vai ter a Ana de Armas, e uma série do Continental. Então o universo de John Wick só está se expandindo. E por mais incrível que possa parecer, esse aqui consegue expandir mais o universo. Porque do 2 pra frente precisava se ter alguma coisa. E nesse aqui ele consegue mostrar outros continentais que existem e ao mesmo tempo desenvolver muito bem desenvolvido o personagem do antagonista, não do vilão do filme, porque são coisas bem diferentes, o antagonista do John. E o vilão mais ou menos, não desenvolve tanto, mas o interessante é que ele me lembrou muito um videogame, mais do que nos outros filmes, sabe? Tem aquela história mais aprofundada, aí você corta, agora é o momento da porradaria. Aí corta, agora tem mais história. Quem volta como John Wick, claro, é o excelente Keanu Reeves, atuando igual todos os filmes. O diretor é o Chad Stahelski, eu devo estar falando o nome dele errado sempre. É o 4º filme da carreira dele e ele só dirigiu filmes do John Wick. Ele era dublê, ele era coreógrafo de dublês, então ele consegue colocar câmeras e ângulos de câmera que não mostrem tanto os dublês assim, mostrem mais o Keanu Reeves, mas eu preciso reforçar isso porque tem gente entrando nova no canal e às vezes não sabe desse tipo de coisa, né? Em relação ao John Wick, tem 90% das cenas que ele fez são o John Wick, então mas é um filme que ele demonstra a qualidade dos dublês e a necessidade de ter dublês. É importante isso, porque se não fossem os dublês nesse filme, não tinha filme, porque existem cenas tão grandiosas, tão extraordinárias, que acontecem tantas coisas que se não tivesse uma equipe boa de dublês e um diretor que soubesse colocar as câmeras do jeito certo para não mostrar um dublê fingindo que está se machucando, não funcionaria. A história basicamente é uma continuação do 3º filme, que é uma coisa que eu gosto muito da franquia do John Wick, que é o seguinte: os filmes não são isolados, como por exemplo, vamos pegar aqui um exemplo de cabeça, Duro de Matar, vai. Duro de Matar, as histórias são fechadas nelas mesmas, você consegue assistir o Duro de Matar 2 sem necessariamente ter visto o 1. Seria bom, mas não precisa. O John Wick não. Se você for direto pro 4º filme, você... Tá, esse cara aqui, ele sabe fazer as coisas. Eu tô tentando não falar tantos termos para não derrubarem o meu vídeo, tá? Ele consegue fazer algumas coisas aqui, mas se você assistir desde o primeiro e entende toda a história que aconteceu e por que ele tá fazendo isso, que não é só mais por causa de um cachorrinho, o filme cresce mais ainda. E assim, eu tenho que dar um destaque interessante, que é o seguinte: como eu não consegui ver ele quando estreou, ou na pré-estreia, ou na cabine, tem muita coisa que eu não lembrava. Mas mesmo assim, ele continua sendo
ótimo pra quem já gosta. Se você não gosta, esquece, você não vai gostar nesse. Esse aqui ele continua apresentando coisas novas e interessantes? Sim, mas só que é pra aquilo que já gosta da franquia. Se você não curte, se você quiser outro tipo, sai fora, nem fica. E como é mais ou menos a mesma equipe técnica que fez todos os filmes, desde o diretor até os atores, quase, porque basicamente todo o elenco volta pra esse aqui, boa parte da equipe técnica também volta, então é aquele coisa de tipo, fica meio repetitivo o que eu vou falar, se você viu os outros vídeos, sim, mas a trilha sonora é legal, a fotografia continua sendo muito boa e é aquilo, como eles, a equipe inteira que meio que volta, então existe uma coesão tanto narrativa quanto visual de toda a franquia John Wick, o que é ótimo. Eles conseguem incluir novos personagens para um futuro e ao mesmo tempo fecham histórias interessantes. Do antagonista que eu falei, ele é um amigo do John Wick. Quem faz é o excelente Donnie Yen. Ele é um amigo do John Wick que tem que ir atrás do John Wick, mas ele tem uma motivação para isso acontecer. O vilão do filme mesmo é o Barão Vladimir, eu acho que é isso, que quem faz é o Bill Skarsgård. Esse daí é um excelente personagem que foi introduzido na época errada. Eu gostaria que ele tivesse pelo menos desde o segundo filme, com certeza. Eu tenho que falar uma coisa que me deixou um pouquinho incomodado no começo do filme. Uma parte me deixou incomodado, uma outra parte eu gostei bastante. Da parte que eu fiquei incomodado, principalmente no começo do filme, é a computação gráfica, porque tem uma hora que o John ele tá no deserto com um cavalo e, ou a fotografia ficou muito esquisita naquela época e não pegaram o deserto do jeito certo, ou de fato a computação gráfica naquela hora estava horrível. Eu acho que é a segunda opção. E continuando em relação a isso, que por causa disso apareceu uma referência muito legal ao filme chamado Lawrence da Arábia, que eu recomendo bastante que você veja. Não tem tanto a ver com John Wick, mas me lembrou e eu gostei. É um tipo de filme que, assim, é aquilo, é muito básico, não tem como você ficar pegando coisinhas. Claro, vai existir várias referenciazinhas, tanto a outros filmes como a toda a franquia John Wick. Mas você não vai sair renovado da franquia John Wick. É um excelente escape para quando você tiver uma semana que está muito agitado e você precisar de alguma distração que tenha um roteiro bom, simples, mas bom, e cenas de ação muito boas, que não são simples, são acima da média. Você assistiu John Wick 4? Deixa aqui nos comentários. Obrigado por ter assistido, não se esqueça de se inscrever no canal. Tchau, tchau e até a próxima.